Bom dia, gente. Hoje nós vamos fazer dois módulos, tá? Primeiro é de história. Vamos fazer o módulo 5 e o módulo 6, tá? Para na semana que vem a gente fazer os últimos módulos e na outra semana acabou a matéria, acabou a apostila, a gente faz exercícios, faz outras coisas, tá bom? Então agora o módulo 5 de história, Egito Antigo. Coloquem na 636. Então eu vou dar um apanhadão geral sobre o que foi o Egito Antigo, tá bom? A primeira característica aí que aparece na primeira página, o Egito era uma dádiva do Nilo. O que quer dizer isso? Ele surgiu, se manteve principalmente por causa do rio Nilo. Então, no momento em que o rio Nilo diminuía as suas cheias, a sociedade egípcia utilizava aquela terra fértil para o plantio, né, para a colheita. E a partir daí essa sociedade foi cada vez mais crescendo. Então por isso que vários historiadores, isso pode ser que caia no vestibular, caracterizam o Egito Antigo como uma dádiva do rio Nilo, ou seja, ele se formou, dependeu durante todo o seu período histórico pelas cheias e pela movimentação, né, climatológica e geográfica do rio Nilo, tá bom? Então o que aparece na primeira página aí é isso. Aí essa parte de períodos históricos egípcios é decoreba, não tem jeito. Então, obviamente, o Egito se inicia, depois começa a formar estados centralizados a partir da nobreza, né, da hierarquia por parentes, e conforme os séculos foram passando, houve uma evolução, né, da organização do Egito até a criação da ideia de faraó, né, da crença do faraó, tá bom? Aí na página 637 já tem outras características importantes aí. Eu não coloquei ali, mas está aqui grifado. Alto Egito e Baixo Egito. Então no início do Egito você tinha duas civilizações, o Alto Egito e o Baixo Egito. Todas percorrentes pelo rio Nilo. Então o rio Nilo era tinha grande importância nas duas. Conforme os séculos passaram, esses dois Egitos se transformaram em uma civilização única, né, em um povo único, tá bom? Características sociais, tá bom? Aí eu vou dar um resumão, que o que eu vou falar agora equivale à página 638 até a 640, tá? Aí foi o módulo 5. Então aí, o Egito ele é baseado em uma teocracia. O que quer dizer isso? Baseado em Deus. O faraó ele é considerado o filho de Deus na terra. Então ele era o dono de todas as terras. Ele era o grande responsável pela sociedade. Tá bom? Escribas, o dom de escrever e de ler não era algo comum na sociedade. Então o escriba tinha a função primordial na pirâmide social egípcia. Ele ocupava os cargos mais altos porque ele conseguia recolher os impostos, contar e administrar o local, administrar a sociedade para o faraó. Tá bom? Então o escriba também é muito importante na sociedade egípcia. E a pirâmide, né? A pirâmide então é baseada na religião, tá bom? A pirâmide é baseada na religião, o faraó lá em cima e as várias classes sociais ao longo, né, do Egito. Lá embaixo nós temos o quê? Os escravos, né? Óbvio, os escravos não pagam impostos, né? E é o final da pirâmide, tá bom? Outras características do Egito Antigo, para terminar o capítulo. O legado cultural, né? O Egito e a Grécia juntos são responsáveis pela formação da cultura atual, ocidental. O Egito e a Grécia trazem os conhecimentos atuais, né? Por exemplo, matemática, geografia, astronomia, filosofia, sociologia. Então, ambos, a arquitetura, a geometria, né? Então, a geometria foi muito utilizada na construção das pirâmides do Egito. Então, todos esses conhecimentos vêm do Egito e vêm da Grécia, tá bom? Então, o legado cultural, você tem o processo de mumificação, né? Eles acreditavam que esse faraó, depois de morto, você vai fazer todo o processo de mumificação para o encontro do espírito e do corpo com o julgamento final. Que é uma ideia egípcia, né? Uma ideia que depois vai surgir na Bíblia, mas é uma ideia egípcia. Que tudo que você fez na sua vida vai ser colocado numa balança contra uma pena. E se manter o equilíbrio, você vai para o céu, você é absolvido.
Então é a ideia de julgamento final, tá bom? E as pirâmides, né? Claro que é uma das 7 maravilhas do mundo e tem um legado arquitetônico incrível. Alright? Então, capítulo 5 é isso. Capítulo 6, módulo 6. Antiguidade Oriental. Além da sociedade egípcia, você tem outros, então aí um resuminho, tá bom? Capítulo 6, você tem outras sociedades, fora o Egito, fora a crescente fértil que nós estudamos, nós temos outras sociedades ao longo, no mesmo período histórico, né? Nós estudamos mais o Egito e a Grécia porque eles são a base da nossa civilização, mas existem outras civilizações e outra ao mesmo tempo, na mesma época cultural, tá bom? Então, enquanto ocorria o Egito aqui, em outros locais do mundo, o que acontecia? Então você tem na África, né, civilizações nilóticas, ou seja, próximas ao Rio Nilo. Índia, você tem a sociedade de castas, né? O surgimento do hinduísmo e do budismo, que até hoje são religiões muito fortes na Ásia, né? Nem o islamismo, nem o cristianismo tem vez na Ásia. As principais religiões asiáticas é o budismo e o hinduísmo, né? Então, o budismo e o hinduísmo surgem nessa época, as crenças, né? O mito de fundação e a sociedade indiana baseada em uma sociedade de castas. O que é isso? Então, a pirâmide social. Rico, classe média, classe baixa. Quem já viu o Caminho das Índias vai lembrar que se eu estivesse dando aula, eu mostraria o vídeo do Caminho das Índias, tá bom? Então você tem as classes sociais aqui. Quem é rico, lá em cima da pirâmide, não casa com quem é pobre, ou seja, é uma pirâmide social estratificada. Você tem um enrijecimento. Pobre casa com pobre, rico casa com rico. Isso é uma sociedade estratificada, não tem uma mobilidade social. Ninguém nasce pobre e fica rico. E por que surge isso, essa sociedade de castas? Porque cada classe social era equivalente a uma parte do deus hindu. Então, por exemplo, os sacerdotes ficavam lá no superior, eles estariam mais próximos de Deus. Os escravos ou os impuros, né, os Dalits, que tem até um negocinho na cabeça, eles eram considerados infiéis, então mais distantes de Deus, né, mais distantes de hindu. E na China, a civilização foi parecida com o Egito, surge próximo ao rio Huanghe, tá bom? Então é uma civilização parecida com a civilização egípcia que cresceu próximo ao Egito Antigo, tá bom? E o desenvolvimento do budismo e do taoísmo também, tá? Uma característica específica do budismo, o budismo não é considerado uma religião, porque Buda não é considerado um deus, e sim um ser celestial, alguém iluminado, tá bom? É o Mahatma, tá bom? Por hoje é só e na próxima aula a gente continua, tá? Um abraço!